E o drama provocado por emergências pediátricas superlotadas traz um componente a mais de preocupação. Sem a opção de realizar um atendimento considerável no nível ideal, o mais comum para indicação nas infecções respiratórias em bebês e crianças comuns nesta época do ano acaba sendo o antibiótico. E aí que surge um problema. E para entender melhor, estamos em contato com o diretor científico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Ilson Henck. Bom dia, doutor Ilson. Bom dia. Bom, então explica pra gente aí essa situação, né? O porquê dessa preocupação, essa situação que eu expliquei agora inicialmente. Bom dia a todos. O que aconteceu esse ano parece ter acentuado o que já se observava nos anos anteriores, que a questão sazonal foi muito adversa. A questão climática propiciou o surgimento de um grande número de doenças respiratórias em crianças, adultos, enfim, todas as faixas etárias, mas especialmente a população infantil apresentou uma série de complicações no âmbito de doenças respiratórias tanto altas como baixas, ou seja, vias aéreas superiores e inferiores. E isso sobrecarregou muito as emergências, tanto no setor público como privado, né? Parece que não havia um preparo suficiente para uma demanda tão expressiva. E os médicos de plantão, premidos por uma demanda absurdamente alta, muitas vezes não têm a condição mínima de fazer uma avaliação mais completa dos seus pacientes. E a Sociedade de Pediatria entende que pode ter havido, em alguns momentos, um uso exagerado de antibióticos, porque se sabe que a maior parte das infecções respiratórias da infância são de origem viral, ou seja, elas não dependem do uso de antibióticos para sua resolução. Então, muitas vezes, premidos por uma sala de espera cheia, quem sabe tumultuada até, os médicos são pressionados por uma certa insegurança, porque também não é muito fácil sempre diferenciar o que é uma doença viral do que é uma doença bacteriana, ou seja, qual a doença que vai se beneficiar do uso de antibiótico e em qual que o antibiótico não faria a menor diferença. Com isso, muitas vezes pressionados e sem ter condição de avaliar o segmento dessas crianças, porque um atendimento de emergência não leva a um acompanhamento, os médicos acabam, quem sabe, usando antibióticos de uma maneira além da necessária. Uhum. E aí, no caso, o problema que pode ocorrer talvez não é de imediato, né? Que as pessoas percebam esse problema, digamos, do uso indiscriminado do antibiótico. Correto. O que acontece é o seguinte, além, é lógico, da questão do custo, mas na nossa abordagem é o fator menor do custo do tratamento, e o antibiótico é um tratamento mais caro, mas o que mais nos preocupa é que o uso exagerado de antibióticos pode conduzir a uma ampliação na produção da resistência bacteriana, né? Ou seja, cada vez mais os antibióticos podem ir perdendo a sua potência em função de que as bactérias produzem substâncias de resistência ao uso de antibiótico. O que se diz no jargão médico é que a resistência bacteriana anda na velocidade do jato e a produção de novos antibióticos ou novas alternativas de tratamento anda na velocidade da tartaruga. Ou seja, é uma preocupação, sim, fora outros efeitos adversos conhecidos dos antibióticos, na parte gastrointestinal, vômitos, diarreia, enfim, intolerância, mas de fato, sim, isso fez a Sociedade de Pediatria se preocupar muito com isso. Não só a Sociedade de Pediatria em si, como seus comitês científicos, no caso o Comitê de Otorrinolaringologia, o Comitê de Pneumologia, comitês que nós temos de doenças respiratórias que nos assessoram, e essa preocupação foi muito marcada e muito evocada no nosso Congresso Gaúcho de Pediatria, realizado em junho em Porto Alegre. Uhum. Então, a grosso modo, dá para se dizer, digamos que quando criar a resistência, aquele antibiótico não vai mais fazer efeito. É verdade. No momento que houver
uma resistência muito grande a um determinado antibiótico, aquele antibiótico vai acabar funcionando como se fosse um placebo, ou seja, placebo é aquela substância inerte, aquela substância que não vai produzir o menor efeito no paciente. Uhum. Mas isso, claro, né, mais a longo prazo. Mas ali, na hora em que for receitado um antibiótico para um problema viral, o que isso pode acarretar na hora aí? A mãe vai perceber alguma melhora no seu filho? Não vai fazer efeito algum na hora ali? Como é que a pessoa pode perceber isso? Entendi. Não, na verdade, felizmente, essa percepção pode não ocorrer, porque o que acontece? Por exemplo, vamos citar um exemplo prático, uma criança de 1 ano com febre alta, com infecção de garganta. Se sabe que nessa faixa etária, a grande maioria das infecções de garganta são de origem viral, ou seja, a grande maioria das infecções de garganta não necessitam de antibióticos para o seu tratamento. Mas, inadvertidamente, essa criança, por exemplo, recebe um tratamento antibiótico. Ela acaba ficando bem, né? Ela cura e até se poderia fantasiosamente atribuir a evolução favorável ao uso do antibiótico. Mas, na verdade, essa infecção acabaria curando por si, né? Então, de fato, na hora, é muito difícil de ter essa percepção do que produziu o desfecho favorável, se foi o antibiótico ou se foi o ciclo natural da doença. Uhum, porque mais ou menos aí o ciclo natural da doença leva alguns dias e é mais ou menos o período em que está tomando o antibiótico. Daí Exatamente. Acaba achando que foi o antibiótico que resolveu o problema. Exatamente, muito boa a sua percepção, exatamente isso que acaba acontecendo. Só que tem esses efeitos de médio e longo prazo que nos preocupam muito, que é da produção de resistência bacteriana, né? É uma guerra que a gente pode, a médio e longo prazo, estar perdendo, né? Então, há necessidade da gente ter uma conscientização, né? Eu acredito que a maioria dos médicos tem essa consciência, mas eu também entendo que num plantão, por exemplo, a gente está atendendo crianças doentes, crianças com febre alta, sala de espera tumultuada, pais ansiosos, naturalmente, porque o filho está doente, num ambiente assim adverso, não é, vamos dizer assim, o melhor ambiente para o exercício da medicina, né? Então, podem se criar algumas distorções, embora também tenha que afirmar que a maioria dos pediatras do Rio Grande do Sul tem uma formação muito boa, a maioria é sócia da Sociedade de Pediatria, frequenta atualizações científicas. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, nesse ponto, está muito bem servido de atendimento pediátrico. Uhum. Claro, tem ambos os lados, né? Como tu dissesse, essa pressão de um plantão superlotado, mas, por outro lado, eu sou da época em que o médico dizia para minha mãe que uma gripe não se cura com remédio. Mas hoje em dia tem muitas mães que ficam indignadas se saem do plantão sem um remédio na mão. Ou sem uma receita médica na mão. Então tem os dois lados também, né? Exatamente. Novamente, tu pega muito bem a matéria. Existe algo que se chama expectativa. Se o filho está doente, se o filho tem febre alta, ele precisa de um remédio forte. E o remédio forte é o antibiótico. Então a expectativa familiar pode, consciente ou inconscientemente, produzir um fator de pressão para que o médico prescreva o uso de antibióticos que poderiam ser desnecessários. Claro, e infelizmente a solução está na estrutura no geral, enfim, melhorar a estrutura da saúde para que desafogue as emergências e os plantões. É verdade, e eu acho que as coisas não podem ser feitas de afogadilho. Perceba que estamos terminando o inverno de 2012, felizmente os consultórios médicos, as emergências estão mais tranquilas agora, mas 2013 está ali. Eu acho que é o momento de se planejar, e isso vale para o setor público, vale para o setor privado, uma ampliação de serviços, né, de modo que a população fique melhor atendida e os profissionais da linha de frente, não só os médicos, né, profissionais de enfermagem, de laboratório, enfim, de outras áreas, que também possam ter uma condição mais tranquila para exercer o seu trabalho.
Ok, doutor, ainda alguma outra observação sobre o assunto que queira deixar aos ouvintes? A observação que eu faria é que a preocupação de vocês é muito pertinente. Eu acho que esses assuntos precisam mesmo chegar ao debate público, precisam de uma reflexão. Ok, muito obrigada pela participação conosco aqui na Rádio Miriam. Pois não, obrigado. Obrigada, bom dia. Este então, Dr. Ilson Enck, diretor científico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. É muito cuidado com antibióticos.